E o tema de hoje é sorrindo diante do futuro. E nós vamos basear na passagem bíblica que está lá em Provérbios 31, precisamente no verso 25. Aqui fala que esta mulher, esta dona de casa, essa mãe, essa esposa, que é uma mulher virtuosa, ela reveste-se de força e dignidade. Este princípio aqui serve para qualquer pessoa e não apenas para as mulheres. E já aparece a pergunta: temos nos revestido de força e dignidade diante das circunstâncias da vida? Diante da problemática da vida? Será que nós temos nos preparado, nós temos nos prevenido? Fica essa pergunta no ar. Pois só iremos descansar diante do futuro, só iremos sorrir, como diz aqui, no poema bíblico, diante do futuro, se estivermos fortalecidos, se estivermos revestidos de força e dignidade. Então fica essa reflexão no ar, para mim e para você. Como eu vou enfrentar meu futuro? O que eu tenho feito? Eu tenho me preparado? Este texto aqui de Provérbios 31 nos apresenta características muito fortes, muito interessantes de uma mulher virtuosa, e eu quero abranger de uma pessoa virtuosa. Aqui nós aprendemos essa lição, dentre tantas, tão valiosa: não temer o futuro. Eu digo para você que não tem sido fácil nós exercitarmos ficar assim, descansados, tranquilos, sorrindo diante do futuro. Não tem sido fácil. Mas a Bíblia nos ensina esta lição. A Bíblia nos convida a não temer o futuro, mas sorrir diante dele. Mas como sorrir diante de um futuro incerto? Como ficar tranquilo diante de tantas coisas que andam acontecendo no mundo, no meu país, na minha família, na sociedade, no meio que eu convivo? As pessoas estão vivendo de uma forma muitas vezes irresponsável, sem pensar nas consequências, fazer coisas que vão trazer tantos prejuízos, não somente para si, mas como para a coletividade. Pois quando a gente comete um erro, não é só a gente que sofre as consequências, o prejuízo. Quem está perto da gente, até mesmo quem está mais distante, também as pessoas que estão longe também vão sofrer as repercussões. E então, diante desse quadro de tantas decisões erradas que a gente tem visto dos governantes, dos líderes, como não temer o futuro? Você pode questionar tudo isso e muito mais. Certamente não é fácil. Mas a Bíblia está aqui para nos dar uma direção. Vamos confiar em Deus. Não confiar nas nossas próprias realizações, mas depositar nossa confiança em um Deus que tudo pode, em um Deus que é amoroso, em um Deus fiel, pois Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Às vezes a gente diz assim: Deus é fiel a mim, mas eu aprendi que a gente não deve falar assim. Ele é fiel a Ele mesmo, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel ao que Ele disse. Ele disse que ia cuidar da gente, não foi? Então Ele vai ser fiel até o fim à sua palavra. Ele é fiel assim. Vamos trocar essa palavra lá no cântico, no hino. Ele é fiel a mim, para Ele é fiel assim. Ele é fiel assim e não a mim, como se eu fosse tão bonzinho no ponto dele fazer tudo por mim. Não é isso. É por Ele mesmo, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, aqui nós somos convidados a refletir sobre rir diante do futuro, mesmo o futuro sendo incerto. Lembre-se que
Deus conhece o futuro. Tudo está bem patente, bem claro diante dos seus olhos. Ele já cuidou de tudo. O Senhor tem preparado todas as coisas para nós, que pertencemos não a este mundo que jaz no maligno, mas pertencemos ao seu reino. E porque sabemos que Ele é bom, podemos confiar que o nosso futuro está seguro em suas mãos. Sim, dificuldades teremos, tá? Não é sem dificuldades, não é sem problemas. Desde que o mundo é mundo, existe essa alternância de coisas boas e ruins. O bem e o mal. Ora é o bem que está, né, na crista da onda, outra hora é o mal. Nos tempos bíblicos a gente via aí o povo fazia o que era mal perante aos olhos do Senhor, e aí os inimigos vinham e arrasava com tudo, destruía as plantações, sequestravam as pessoas, matavam, destruía o templo, ou em outras palavras, proibia-se que adorasse Deus e no lugar da adoração colocava deuses pagãos, Baal. Ou você nunca leu a Bíblia? Sempre foi assim. Oh, que horror! Lá, né, na casa do governo está se fazendo trabalhos ou oferendas a demônios. Mas sempre foi assim. Vinham os inimigos, as nações pagãs, destituía o culto a Deus e começava a cultuar demônios, deuses pagãos naquele tempo. E hoje não tem sido diferente. E às vezes a gente assusta, que absurdo, está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Mas lembre-se, Deus está no seu trono. Ele não mudou, Ele não muda e Ele está vendo tudo. Lá no Salmo 2 diz que Deus ri-se deles, desses que fazem desse jeito. Pensam que estão com a bola toda, que estão, né, numa posição de liderança, que nada os atinge. Mas ai deles, está escrito, ai daqueles que chamam o mal de bem, o amargo de doce. Ai daqueles que tiram o culto a Deus pelo culto a demônios. Mais dia menos dias perecerão. Ou a gente não conhece a Bíblia. Então não vamos nos assustar do que está acontecendo ou que vai acontecer. E não vamos temer o futuro. E quando fala aqui do riso, se refere a uma alegria que só Jesus pode dar. E isso também é humildade. Essa mulher sabe que não é e não pode nada sem o Deus Todo-Poderoso. Então ela não precisa se preocupar, né? Essa personagem aqui de Provérbios 31 teme ao Senhor. A mulher que teme, que confia no Senhor, será louvada, será elevada, será bem-aventurada, será feliz. E a gente compreende a nossa fragilidade, a nossa incapacidade diante de tantos desafios, mas a misericórdia do Senhor nos acompanha. Então vamos clamar pela misericórdia do Senhor. Vamos confiar nessa misericórdia. Por isso, quem confia no Senhor se curva humildemente diante da vontade dele. E humildade é o resultado de um coração que aprendeu a confiar em Deus. Muitas vezes, um coração ansioso que nos impede de sorrir diante do futuro é um coração que pouco confia em Deus. É um coração que confia mais em si. E para sorrir diante do futuro, precisamos ter humildade e reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é um Deus grande e temível. Então vamos confiar em sua soberania e bondade. Temamos ao Senhor e aprendamos a sorrir diante do futuro.